Na aula de hoje eu vou explicar para vocês com relação a como que vai ser o trabalho de sociologia. Então, vocês viram aí que vocês fizeram as avaliações mensais, teve a avaliação de história, teve a avaliação de filosofia, só que não teve nenhuma atividade de sociologia. Por quê? Porque sociologia, eu vou passar para vocês uma atividade diferenciada. Então, eu precisava aí dessa live para poder explicar como que vai ser essa atividade para vocês e o porquê especificamente dessa atividade. De filosofia não foi aquele trabalho, professora, sobre Kant, eu acho. De filosofia foi o trabalho. É. De filosofia foi o trabalho. Agora, vocês vão ver qual que é o de sociologia. Tá bom? Bom, gente, inicialmente aí eu vou revisar algumas coisas com vocês, então, que a gente já viu nas aulas de sociologia. Então, fatos sociais, tá? Então, nós vimos que o fato social, de acordo com Emily Durkheim, seria aí o objeto de estudo dentro da sociologia. Então, o fato social, ele é pautado na ideia da generalidade, exterioridade e coercitividade. O que seria a generalidade? Ela é geral para todo grupo, para toda a sociedade. Exterioridade, ela não depende da sua vontade individual. As normas, as regras, elas já estavam ali estabelecidas e elas vão continuar ali estabelecidas depois que vocês saírem daquele grupo, daquela turma. Então, basicamente, as normas, a organização social não depende de um único indivíduo, mas sim do todo. Por isso que ela é exterior a você, não depende da sua vontade própria. E nós temos a coercitividade. A coercitividade é a ideia de que todo grupo social, toda sociedade exerce uma coerção sobre o indivíduo, que é o quê? Uma pressão para fazer com que o indivíduo cumpra determinadas normas, determinadas regras. Tranquilo? Sim. Sim. Então, gente, dentro dessa ideia, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, tá? Numa charge. Então, tem a professora falando para o Calvin: Calvin, poderia ir ao quadro demonstrar o próximo problema? Aí o Calvin responde: sim, eu faço o que a senhora quiser. Eu fui programado para obedecer. Eu não tenho vontade própria. E aí, a professora manda o Calvin para o diretor. E aí o Calvin: ninguém mais aprecia teatro. Porque o que acontece? Nesse caso aqui, é um sistema dentro da ideia coercitiva. Então, a escola é uma instituição social que trabalha com esses fatos sociais. Então, as regras, elas são gerais para todos os alunos dentro da escola. Elas são exteriores, ou seja, quando o Calvin ele foi matriculado nessa escola, essas regras já existiam e vão continuar existindo depois que ele sair. E aqui no caso, ele acabou usando uma expressão de individualidade dele naquele momento, que ele imaginava estar fazendo algo correto, algo legal, mas que por algum motivo acabou descumprindo as normas estabelecidas naquela escola e por isso ele vai ser punido, que seria o quê? E ser enviado para o diretor. Então aí vocês conseguem perceber a generalidade, exterioridade e a coercitividade. Bom, gente, depois nós vimos um pouquinho sobre a questão das instituições sociais, tá?
Então, a instituição social, ela pode ser definida como um padrão de controle, ou seja, uma programação da conduta individual imposta pela sociedade. Então, as instituições sociais, elas servem justamente para padronizar o comportamento dentro da sociedade. Elas podem mudar com o passar do tempo? Sim, as instituições sociais, elas vão se adaptando às mudanças dentro da sociedade, mas elas ainda servem como uma forma de padronização. A ideia é manter todas as pessoas dentro de um ideal, padrão estabelecido dentro da sociedade. Bom, e aí, acho que vocês já conseguiram entender que a sociedade, ela pressiona o indivíduo a seguir determinados valores, determinados padrões, tá? E aí nós temos dois conceitos, que é dois caminhos que o indivíduo pode acabar seguindo a partir dessa coerção. Então, ele pode acabar se tornando alienado, que é quando os indivíduos aceitam completamente os valores que estão estabelecidos, sem nem ao menos refletir como que o coletivo acabou influenciando em suas decisões. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente acaba aceitando valores que na verdade não são nossos, mas sim do grupo em que nós fazemos parte. E a gente muitas vezes não para refletir sobre isso. E aqui eu coloquei uma charge para vocês que reflete um pouquinho o momento atual e uma ideia de ironia em torno aí da questão da alienação, tá? Então, uma pessoa falando que perdeu média em história, só que justamente essa pessoa que perdeu média em história está com uma camiseta escrita intervenção militar já. E aí a moça do lado fala, perdeu a média e a noção. Por quê? Porque você se tem a ideia de que você estuda a história, você sabe o que aconteceu dentro do período da ditadura militar, então dificilmente uma pessoa que sabe o que aconteceu naquela época pediria uma intervenção militar, sabendo de todas as atrocidades que aconteceram. Bom, e o outro exemplo é o exemplo de transgressão social. Então, o que seria a transgressão? É quando a pessoa ou as pessoas se recusam a aceitar aqueles valores estabelecidos pela sociedade e assumem os riscos da sua posição. Então, elas não aceitam os valores, tentam modificar esses valores, assumindo os riscos que isso pode acarretar. Então, aqui no caso, eu coloquei na imagem para vocês um exemplo bem simples, que seria o lugar aí destinado a pessoas idosas e algumas pessoas sentam nesses bancos destinados às pessoas idosas. Isso seria uma transgressão social. Por quê? Porque existe uma norma de que aqueles bancos são destinados a pessoas idosas, deficientes, entre outros grupos, e você está sentado ali ignorando a existência de uma pessoa nessas condições ali presente. E aí, qual seria a possível coerção que ele poderia sofrer? Por exemplo, alguém pedir para ele se retirar do lugar, as pessoas olharem todos para ele. Então, existem várias maneiras aí de coerções. E aí, o que acontece, gente, com relação à transgressão? Uma importante forma de transgressão social e que traz mudanças para a sociedade, por quê? A sociedade só muda a partir das transgressões sociais, gente. Nenhuma sociedade muda com a alienação, ela muda com a transgressão. E aí, dentro das transgressões, a gente tem o exemplo dos protestos. Os protestos pacíficos, como é o caso dos protestos que estouraram aí atualmente dentro da sociedade com relação ao racismo, que ocorreram aí em vários lugares do mundo. Protestos violentos,
No caso, eu peguei o exemplo do protesto também contra o racismo que ocorreu nos Estados Unidos, que tiveram ações mais violentas. E a gente tem os protestos que podemos falar que são, de certa forma, artísticos, que utilizam aí elementos da arte para protestar. Bom, um exemplo de transgressão social que a gente pode citar e que foi muito importante dentro dessa questão cultural é justamente a contracultura. A contracultura ela ocorre durante o período da chamada Guerra Fria e é nada mais, nada menos do que um grupo de jovens que vai se opor à cultura estabelecida na época. Então, eles vão questionar toda a ideia do consumismo que existe dentro da sociedade, eles vão questionar a questão de disputas individuais, competições excessivas que haviam entre os indivíduos e vão pregar aí uma proposta de vida diferente, uma cultura diferente daquela que estava estabelecida. Então, eles vão se associar a elementos mais naturais, eles vão entrar em unidade com a natureza, vão respeitar uns aos outros, independentemente da sua cor, do seu gênero, da sua orientação sexual. Então, basicamente, você vai ter uma proposta de mudança dentro da sociedade. E como que eles vão fazer essa proposta? De várias maneiras, tá? Em protestos pacíficos, na música, com shows, como é o caso, por exemplo, de Woodstock, na sua forma de se vestir. Então, tudo isso vai ser mostrado como uma forma de transgressão. Então, para vocês terem uma ideia, o Woodstock era para ter sido feito em uma determinada cidade, mas naquela cidade a população não queria que as pessoas do movimento hippie, que eles consideravam transgressores, marginais, fossem para aquela cidade. E aí o show acabou sendo mudado para uma outra cidade, que o dono de uma fazenda acabou cedendo a fazenda para que o show acontecesse. Então, você tem aí vários movimentos que buscam essa mudança dentro da sociedade. Um outro exemplo é a Semana de Arte Moderna no Brasil. Aqui no caso da Semana de Arte Moderna no Brasil, foi uma transgressão dentro da ideia do conceito de arte. Então, o que acontece? Os artistas brasileiros quiseram trazer uma nova ideia do que era a arte brasileira, porque até então, arte no Brasil, que era considerado realmente uma arte, era aquilo que vinha da Europa, aquela cópia que vinha da Europa. Então, era uma arte que reproduzia o modelo europeu, que reproduzia o desenvolvimento industrial. Porém, esse grupo vai acabar trazendo uma nova ideia de arte que fosse legitimamente brasileira. Então, eles vão começar a valorizar aquilo que tinha de importante no território brasileiro. Inicialmente, isso vai ser um choque muito grande dentro da sociedade. Os artistas da Semana de Arte Moderna vão ser muito criticados por conta das suas obras. Porém, eles vão trazer essa reflexão do que seria ser brasileiro e das condições enfrentadas no Brasil. É o caso aqui dessa obra, que se chama Abaporu, da Tarsila do Amaral. Essa obra, ela representa a ideia do trabalho braçal sobre o trabalho intelectual. Então, o que acontece? O Abaporu é uma pessoa com os membros maiores do que a sua cabeça. Então, o que acontece? É a ideia de que no Brasil você tem a valorização muito maior daquele trabalho físico que foi imposto dentro da sociedade brasileira e você denigre o que seria o trabalho intelectual. Então, você acaba valorizando determinados setores que são setores industriais, setores braçais, e desvaloriza
a questão do conhecimento, da intelectualidade. E outra característica é o que ela coloca aqui, elementos que representam, por exemplo, o Nordeste brasileiro, que foi muito importante em determinadas épocas da história do Brasil. Bom, um outro exemplo dentro da arte é o Marcel Duchamp. Ele criou a obra de arte Fonte, e aqui ele vai fazer uma reflexão um pouco mais ampla, porque ele vai questionar em si o que é a instituição da arte, quem determina o que é arte ou não. Então ele vai trazer a reflexão de que um objeto ele é considerado arte porque ele está no museu. Um objeto ele é considerado arte porque foi determinada a pessoa que fez. Ou a arte é a arte por si só. Então, o que ele faz? Ele simplesmente pega um mictório, que é um vaso sanitário, no caso aqui ele pega um vaso sanitário masculino, e ele coloca no centro de uma galeria de arte, justamente para questionar esse conceito final. O que é a arte? Alguém tá assistindo desenho? Bom, gente, e aí nós temos algumas ideias também de protestos, por exemplo, com a dança. Então, a gente tem 4 elementos dentro da arte, quando se trata de arte, tá? Então, a arte, ela tem 4 linguagens, que são as artes visuais, que são as pinturas, os desenhos, as esculturas, entre outros. A gente tem também a dança. Aqui é um exemplo, tá, de uma dança como uma forma de protesto. E ela fala justamente da violência com os negros nas grandes cidades, como, por exemplo, Rio de Janeiro ou São Paulo. Então, gente, dentro dessa dança, eles fazem referência a momentos de violência que ocorreram justamente contra os afrodescendentes. Então, ele dá o exemplo daquele policial que colocou o joelho em cima do pescoço do cara e acabou estrangulando ele, e ele acabou morrendo lá nos Estados Unidos. A gente tem o exemplo também do menino aqui no Brasil, que acabou morrendo dentro do elevador porque a dona da casa não olhou ele como deveria. Então eles fazem um protesto a toda essa questão da violência, utilizando o quê? Utilizando a dança. Bom, um outro exemplo é com relação às artes cênicas, que é a terceira linguagem dentro da arte. E aqui eu trouxe para vocês 2 imagens que representam um pouquinho como que a artes cênicas, que são teatro, apresentações, podem aí representar uma transgressão, um questionamento dentro da sociedade. Então, essa primeira é uma peça dos Retirantes, Somos Todos Severinos, trazendo também uma ideia daquele livro Morte e Vida Severina. E aqui a gente tem um teatro de rua,
no qual eles fazem um protesto e o nome da peça seria A Rua e o Homem Invisível. E nós temos também a música como uma forma também de se fazer um protesto, tá bom? Então aqui no caso, pessoal, eu trouxe para vocês um vídeo que se popularizou no mundo todo, que foi um protesto feito por mulheres no Chile contra a violência da mulher. Bom, gente, nesse caso aqui, esse protesto ele foi interessante porque ele começou no Chile e a música em si ela se popularizou e mulheres aí de vários lugares do mundo fizeram esse mesmo protesto utilizando-se dessa música. E aí vem justamente a atividade que vocês vão ter que fazer, tá? Eu quero que vocês escolham um tema que incomodem vocês dentro da sociedade, tá? E vocês precisam pesquisar sobre ele. Gente, pode ser literalmente qualquer tema. Então, por exemplo, eu não concordo com o conceito de amor dentro da sociedade. Essa ideia de que o amor ele é sacrifício. Na minha visão, o amor tem que ser algo recíproco. Então, você pode pesquisar sobre qualquer tema, qualquer assunto que te incomode, gente. Basta te incomodar e ser aí criativo dentro dessa ideia, tá? Vocês vão pesquisar um pouquinho sobre o assunto lá no formulário. Vai ter um espaço para vocês fazerem uma conclusão daquilo que vocês pesquisaram, tá? E aí, feito isso, vocês vão definir uma forma de protesto, utilizando uma das 4 linguagens da arte. Então, vocês podem fazer uma arte visual, um desenho, tá? Uma pintura e tudo mais. Vocês podem fazer uma música, vocês podem fazer uma representação teatral ou uma dança. E lá no formulário vocês vão colocar, primeiro, a ideia, o que você quer mostrar com essa sua obra, tá bom? Depois, vocês vão colocar por quê, o que você quer que as pessoas percebam com a sua obra. Então, vocês vão definir qual é a ideia de vocês em si e o que vocês querem que as pessoas percebam.
Então, no caso, por exemplo, meu tema é em torno aí do amor, na ideia, você vai colocar qual é a sua ideia em torno justamente do amor, o que se opõe com relação à sociedade. E no porquê vocês vão explicar aquilo que você quer que as pessoas percebam dentro da obra que você fez, tá bom? E aí vai ter um espaço para vocês anexarem o trabalho, que é o quê? O vídeo ou a foto do projeto de vocês. Então, no caso, eu fiz um desenho para retratar uma determinada coisa. Então, vocês vão tirar foto do desenho, já tudo feito, tudo produzido, e anexar. Professor, eu vou fazer uma música. Então, vocês vão gravar um vídeo de vocês cantando a música, eu não quero só a letra, eu quero vocês realmente cantando a música e vocês vão postar. Professor, eu vou fazer uma dança, a mesma coisa. Então, vocês vão gravar os movimentos de dança que vocês quiseram definir e vão postar. Professor, eu quero fazer uma representação teatral com utilização de maquiagem e outras coisas. Pode também, é só gravar e postar. Anne, tem uma pergunta. Pode falar. O trabalho, tipo, eu posso colocar mais pessoas por fazer, tipo, um vídeo? Você pode colocar mais pessoas no vídeo. Ok, obrigada. Tá bom? Então, gente, eu quero que... Anne, Oi. deixa eu te perguntar, que eu cheguei um pouco atrasado na live. Quem é a minha dupla? Sua dupla? Do trabalho, ou é individual? Individual. Esse é individual. Então tá bom. Pessoal, esse primeiro, ele vai ser individual, justamente porque eu quero ver aí a questão da criatividade de cada um de vocês. E aí, mais para frente, eu vou dar alguns trabalhos em duplas para vocês aí conciliando sempre essa ideia de utilizar a arte como uma forma de protesto ou de defesa de uma ideia. Mais alguém tem dúvidas? Aí se fazer exemplo, um poema, pode ser? Um poema em vez do... Um poema, eu quero ou uma arte visual, mas que não seja escrita, ou uma música, ou uma representação. Você pode fazer um poema, desde que você faça uma declamação em vídeo do poema que você escreveu. Tá. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? É para quando o trabalho? Então, no caso aí, o trabalho de vocês, eu vou dar 2 semanas para vocês fazerem. Então, no caso, eu postei lá para vocês, vocês vão ter até o dia 6 de setembro para poder entregar. Então, na semana que vem eu não vou postar matéria nova na aula de sociologia, porque eu quero dar o tempo para vocês fazerem a produção do trabalho, tá? Os formulários já estão no sistema na aula de sociologia de vocês. Aqui são as bibliografias da aula, tá bom, gente? E aí, mais alguma dúvida? Oi, Niele. Pode falar. Só para ter certeza, não precisa de trabalho escrito não, né? Tipo, em regras da ABNT. Não, é tudo dentro do formulário. Então, a única parte realmente escrita que vocês vão fazer lá no formulário é a conclusão do que vocês pesquisarem em torno do tema que vocês decidiram fazer. E aí a conclusão é com as palavras de vocês, tá? É só vocês entrarem no formulário e digitar. E aí no formulário vocês vão escrever também a ideia e o porquê antes de anexar o trabalho.
Ah, gente, o trabalho tem que ser autoral, tá? Vocês não podem copiar de outros lugares, não. Professora, uma pergunta. Oi. Essa bonequinha que você fez aí nos seus trabalhos aí, que você coloca sempre nela, é você, né? É. Pô, da hora, hein? Cara, fica aqui. Daniele, Oi. você disse que tem que ser autoral, certo? Então, tipo, se alguém quiser, sei lá, cantar uma música de outra pessoa, não pode, tem que fazer a música. Você tem que escrever a música. Entende? Você pode fazer, por exemplo, uma paródia da música de alguém. Coreografia é a mesma coisa. No caso aí, por exemplo, de dança, você pode pegar a música de alguém, mas a dança tem que ser um movimento, Entendi. uma ideia sua. Mais alguém? Bom, gente, se mais ninguém tiver dúvidas, finaliza a aula por aqui. Tranquilo? Mais ninguém tem dúvidas? Acho que não. Ok. Então, gente, boa sorte aí no trabalho de vocês. Eu espero coisas bem criativas por parte de vocês, hein? Já que. Ok. Deixa eu